Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre toxicologia social. Sei que é a parte que vocês mais gostam aí da disciplina. Muitos aí, né, estão esperando, ansiosos por essa parte. Então hoje a gente começa falando um pouquinho de toxicologia social, um pouquinho uma noção geral, falar um pouco sobre dependência, tolerância, falar um pouquinho sobre o sistema dopaminérgico. E nas próximas aulas a gente falar um pouquinho sobre as diferentes classes de substâncias importantes dentro da toxicologia social, né, os anfetamínicos, a maconha, né, os canabinoides, cocaína, os opioides, por aí vai, tá bom? Então vamos começar então a toxicologia social, que é uma das grandes áreas de atuação da toxicologia, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente acaba dividindo a toxicologia em 5 grandes áreas, né, ocupacional, alimentos, ambiental, medicamentos e social. A gente pode incluir aqui uma sexta área, que é a toxinologia. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de toxicologia social, que é o nosso tema então, dessa parte da matéria. Bom, então o que é a toxicologia social? Que definição, vocês vão encontrar aí as definições dos livros que a gente indica para vocês estudar na disciplina, tendo a ciência, né, que vai a parte da toxicologia, que vai estudar os efeitos nocivos decorrentes do uso não médico de drogas ou fármacos que causem um prejuízo ao próprio indivíduo e ou à sociedade. É, de certa forma, uma definição simples, porém, assim, como nem sempre fica muito claro que seriam drogas ou fármacos. A diferença entre elas, como vocês talvez não se lembrem, vou passar aqui para vocês. Então, a gente considera como fármaco aqui na disciplina de toxicologia. Fármaco seria uma substância, estrutura química definida, para entrar em contato então, com o sistema biológico, modifica uma ou mais de suas funções. Então, vou falar da maconha? Não. O fármaco talvez seria o delta-9-THC. Né? Então, é uma substância com uma estrutura química definida. Da droga, aí sim, ela é matéria-prima de origem mineral, vegetal, animal, contém um ou mais fármacos. Então, enquanto o fármaco pode ser o delta-9-THC, a droga aí sim pode ser a planta, né? A maconha ou a cannabis sativa. Bom, e o uso não médico seria a exposição a uma droga pelo uso ocasional, frequente ou compulsivo, sendo esse uso aceito ou não pelos padrões de uma sociedade. É importante citar o não médico, porque apesar de a gente pensar em substâncias de abuso, muitas delas ilícitas, muitas vezes esse uso não médico pode ocorrer a partir da utilização de substâncias que são medicamentos. Né? Então a gente tem aí algumas substâncias que afetam, aí, que atuam sobre o sistema nervoso central, que podem também levar aí à dependência. Então, substâncias como anestésicos, como a morfina, né, que é um derivado opioide, ela tem seu lado médico, mas também é muito utilizada com essa utilização não médica. Então, por isso que é importante essa definição dentro da toxicologia social. A gente tem que pensar assim, que drogas ela é um problema. Muitas vai ser rapidamente, vocês vão responder sim, é um problema, professor. Mas é um problema para quem? O indivíduo que está utilizando, para a sociedade. Se pegar a definição e falar para o indivíduo ou para a sociedade, isso é meio óbvio, mas por que ela pode ser um problema para a sociedade? Claro que o indivíduo que passa, né, começa a fazer a utilização, começa a fazer o uso, depois começa a abusar dessa substância, né, ela vai causar problemas individuais, problemas de saúde, dependência, muitas vezes vai deixar de fazer outras atividades de interesse, como a gente vai discutir daqui a pouco, mais à frente, vai acabar se afastando às vezes da própria família, de filhos, né, porque ela vai ficar muito na procura da utilização dessa substância. Então, claro que afeta, pode causar diversos outros problemas, diminuir resposta imune, aí vai. Então, a gente vai ter um problema individual? Claro que vai. Porém, isso extrapola o indivíduo. Claro que isso também se torna um problema social. Como um problema social? A partir do momento em que, por exemplo, esses indivíduos precisam, né, que estão
necessitados de uma nova utilização daquela substância química, podem partir aí para o roubo, um furto, né? Às vezes agir com uma maior violência para conseguir algo que possa ser trocado numa nova dose dessa substância. Então, assim, eu tenho um problema social. E esse é um problema social? Não, também tem um caráter econômico. Não, eu estou falando econômico ao indivíduo necessariamente, mas sim a todo o governo, ao Estado. Por quê? Esses indivíduos vão ser necessários aí, programas de tratamento para essas pessoas, não só para tratar a dependência dessas substâncias, a utilização das substâncias, mas muitas vezes elas acabam parando no serviço de saúde por diversos outros problemas, acaba caindo, se machucando, tem outros problemas derivados aí, então às vezes utilizam substâncias de abuso e via injetável, com seringas compartilhadas, e aí acaba adquirindo uma outra doença, e aí vai para o sistema de saúde para ser necessário o tratamento. Posso pensar em econômico também, né? Então, quando eu falo um pouco de sistema de saúde, eu entro aqui no médico, nesse último aspecto. Mas também no econômico, aí, muitas vezes, pensando em força de segurança, né, para tentar diminuir assaltos, furtos por cidadãos que se tornaram doentes dependentes do consumo desses agentes químicos, que vão aí procurar outras formas de adquirir. Então, vai precisar de um maior policiamento, então, tem uns aspectos econômicos importantes, tanto no aspecto médico quanto no aspecto mais de segurança social. Então, é um problema que sai do âmbito apenas do indivíduo e atinge toda uma sociedade. Então, por isso a gente fala da toxicologia social, né? Essa área importante é da toxicologia. Quando a gente pensa em problema médico, a gente tem alguns dados do NIDA, né, que a gente vou até utilizar alguns gráficos, alguns dados bem interessantes do NIDA, que é essa organização norte-americana, que trata exclusivamente do uso, né, e do abuso de substâncias químicas que causam dependência. E que fala assim, que, por exemplo, dados americanos mostram que 4 de cada 10 americanos, né, principalmente de dados dos Estados Unidos, que acabam morrendo, sendo portadores, né, do HIV, né, então morrem pela doença, né, pela AIDS, 4 dessas mortes estão relacionadas com o abuso de drogas. Então, eles adquiriram essa doença devido ao abuso da substância química. Então, muitas vezes acaba o quê? Fazendo utilização de substâncias injetáveis, compartilham seringas, né? E aí acabam adquirindo outras doenças, entre elas aí o HIV. Voltando ao problema econômico, né? Então, assim, também dados do NIDA norte-americano, a gente não tem dados bem concretos aí para o Brasil, então a gente utiliza aí dados americanos, mas é forma de apenas ilustrar o que eu estou falando, tá? Isso é real, não necessariamente nesses valores, mas é real para todos os países do mundo. Não importa se é país já desenvolvido, em desenvolvimento, não importa. Então é um problema de custo econômico para todos eles. Então, assim, o NIDA lá nos Estados Unidos estima que o gasto do governo a problemas relacionados ao abuso ou à dependência de substâncias químicas chegam aí, para vocês terem uma ideia, na casa de mais de 500 bilhões de dólares ano. Então esse gasto, claro que boa parte é relacionada a drogas que são problemáticas, mas são lícitas, né, como o álcool e o tabaco, substâncias que a gente vai falar aí na sequência da nossa disciplina. A gente começa com essas drogas que são lícitas, a gente vai falar bastante do álcool, bastante do tabaco, depois a gente entra nas ilícitas. Mas as drogas ilícitas, substâncias ilícitas também aí causam um prejuízo também bem grande. Então você vê que compara aí a uma estimativa de gasto aí com o álcool ano. Então todos eles na casa de centenas de bilhões de dólares ano para a sociedade devido aí a problemas relacionados à utilização de forma abusiva
ou mesmo a dependência a essas substâncias químicas. Então, sim, tem problema individual, claro que tem, mas também a gente vai pensar em problemas econômicos, problemas médicos, e isso vai afetar toda a nossa sociedade. Como eu falei para você, a gente não tem dados bem fechados, bem concretos, mas no Brasil uma estimativa é que o custo, né, à sociedade chega na casa de 1,2 bilhões ano. Professor, será que é porque a gente tem menos pessoas utilizando aí, né, uma quantidade menor? Não é por isso. Então, a gente tem todo um processo aí por trás, desde tratamento, desde combate à utilização, que claro, a gente tem uma economia, né, que não nos possibilita investir tanto nessa área, mas mesmo assim, a gente pensar 1,2 bilhões de dólares, claro que é muito menos do que os Estados Unidos gasta, uma estimativa muito grande aí de custo para a sociedade devido à utilização de substâncias aí, lícitas ou ilícitas, mas que causam dependência e doença a esses indivíduos. Como eu estava falando para vocês, aqui acho que é interessante, muito interessante esse gráfico, mas a gente tem que olhar ele com certo cuidado. Tá? Eu pego, então aqui, desculpa, aqui na tabelinha está como cinza, mas seria o azul. O azul seria o problema para o usuário, enquanto que está em vermelho no gráfico seria o perigo para a sociedade. Tá? Se eu pegar problemas que causem tanto para o usuário quanto para a sociedade, vocês vão ver que o álcool vai acabar sendo de maior problema, vai causar aí maior perigo, maior dano a conjunto, né? Mas é importante a gente observar que o maior problema do álcool está relacionado ao quê? À sociedade. Então aqui, se eu pegar somente o dano ao indivíduo, aí eu teria que trocar um pouco a ordem desse gráfico. Então aqui do álcool sendo que atingiu o maior score aqui de 72 pensando em dano, né? Somado usuário-sociedade, chegando até lá em escala decrescente da utilização aí de cogumelos, onde o problema baseia-se apenas ou muito mais para o indivíduo, quase não tem efeito à sociedade, contrário aqui do álcool. Se eu seguir nessa minha tabela, substâncias aí como heroína, cocaína, onde o problema, né, ao usuário, né, que é a cocaína na forma de crack principalmente, a gente vai entender por que ela aparece 2 vezes aqui, o problema é principalmente devido a danos ao usuário, muito mais do que à sociedade. Claro que tem problemas da sociedade. Claro que o custo à sociedade, o custo médico, o custo econômico à sociedade ocorre, né? Mas o problema ao indivíduo ele se sobrepõe muito. Então, assim, enquanto que para o crack teria para a sociedade uma escala, né, um score de chegar próximo aos 18, mais ou menos, a 54, vocês veem que vão ter 36 ainda aqui de perigo ao usuário, o dobro do que seria perigo à sociedade. Por quê? Prejuízos, danos, né, à saúde, dependência, o indivíduo praticamente perde muita qualidade de vida, acaba se sobrepondo muito mais problema à sociedade. Claro que eu tenho um problema à sociedade aqui importante no crack, né, por exemplo, as cracolândias. Mas a gente vai discutir bastante, bem mais detalhado, né, quando a gente entrar no tópico, na aula específica de cocaína. E aí a gente vai contratar bastante aí do crack, a cocaína sendo absorvida e utilizada por todas as outras vias de consumo, né? Então, injetada, inalada, forma de chá. Vai discutir bastante isso aí nas próximas aulas, mas eu acho que eu gosto de trazer esse gráfico para as aulas para mostrar justamente isso. O álcool, pensando em problema somado usuário-sociedade, ele tem um maior score, acaba sendo um maior problema social. É uma droga lícita. Alguns pesquisadores mostram que muitas vezes as substâncias de menor score, principalmente as que praticamente não mostram efeitos danosos à sociedade, estão relacionados a algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, o LSD é uma substância que
o indivíduo vai acabar utilizando de forma constante. São substâncias também, como por exemplo cogumelo, de utilização mais solitária, ou em pequenos grupos, normalmente lugares fechados, diferente do álcool, que é utilizado muito em festas, aí as pessoas às vezes exageram, podem ter problemas aí a sociedade por dirigir sob efeito do álcool, pode ter sair brigas de trânsito. Agora, né, que a gente está em um momento de pandemia, tem muita relação da utilização de substâncias químicas com problemas sociais em casa, com um aumento de casos de feminicídios, muitos problemas entre casais. Né? Então, assim, o álcool normalmente é utilizado de forma mais crônica, né? A utilização não é tão esporádica como, por exemplo, aconteceria com substâncias que tem uma característica mais de ser alucinógena. Tá? Então, substância aqui como álcool é uma substância depressora do nosso sistema nervoso central, ou cocaína, as anfetaminas, são substâncias mais estimulantes, elas vão ter essas características de serem utilizadas normalmente em grupos, tá? Enquanto aqui é um pouco mais num padrão mais isolado ou em pequenas grupos, mas não tanto assim em festa. E aí o efeito tem que ser muito mais problemático ao usuário do que para a sociedade. Até por não ser uma utilização normalmente muito crônica, são utilizações um pouco mais esporádicas, relacionadas ao ambiente. Vou para uma festa, é legal tanto utilizar álcool, mas ela também pode se tornar um local propício para utilizar um êxtase, né? Mas você também vai discutir todos os efeitos do êxtase, efeitos sobre a sociabilidade dessa substância de forma específica. Tá? Mas assim, é bem interessante realmente a gente pensar como os efeitos, uma classificação para efeitos para a sociedade, a gente vai com certeza ter o álcool como seu principal, mas se eu pensar em efeito para o usuário, esse gráfico trocaria um pouco, tendo ali a cocaína sendo utilizada na forma de crack, um pouco maior, né, seguida aí da metanfetamina, heroína, aí depois sim a gente vai chegar aí próximo do álcool, tabaco, tá em ordem decrescente aqui. Como eu falei para vocês, o crack, né, então o grande problema dele está relacionado à via da posição, que a gente vai falar daqui a pouco. A forma fumada da cocaína, ela atinge o cérebro muito rapidamente, efeito, né, de prazer, mas também de causar dependência, ela acontece muito mais rápido do que quando a exposição ocorre por outras vias. Tá? Um grande problema relacionado ao social, que é a Cracolândia, né? Então, as pessoas aqui que estão ali para fazer a utilização, né? Claro que tem que se aproveitam, que vão estar ali para distribuir a substância, ganhar dinheiro em cima disso, mas aqui vai ter compartilhamento de substâncias, de problemas. Muitas vezes as pessoas vão aí definhando, né? Perdendo muita qualidade de vida nesse processo. Quando eu penso em problemas em escala mundial, qual tipo de substância química mais problemática? Pensando em substâncias ilícitas agora, tá? Tira o álcool, tira o tabaco. Mas pensando em substâncias ilícitas, quais seriam os grandes problemas no mundo hoje? Vamos ver que a África ela tem um problema maior aí relacionado a cannabis, né, o THC. As Américas, de forma geral, muito problema aí com a cocaína nas suas diferentes formas de apresentação, né, tanto crack, como injetável, inalada, né, de forma de pó. Você vê que a América do Norte tem um pouco aí também de tabaco, né, está bem equilibrado aí, de certa forma, aqui com a cocaína, mas as Américas, de forma geral, o problema mais cocaína, derivados. Para a África, muito mais cannabis sativa, né, a maconha. Para leste europeu, né, e Oceania, muito mais os opioides. E aqui
essa parte aqui da Europa Ocidental, que ainda aparece muito aqui, que tem muita importância ainda também dos opioides, que está mudando um pouco, ficando forte aqui muito também os estimulantes tipo anfetamínicos, tá? Muitos deles sintéticos, tem bastante problema aqui de substâncias ilícitas sintéticas também. Mas voltando aqui para a nossa realidade do Brasil, eu gosto muito desse trabalho. Esse trabalho foi feito aí pelo Laboratório de Análises Toxicológicas dali da USP São Paulo, em conjunto com a concessionária ViaOeste, que é ali nas rodovias próximas ali ao campus da USP de São Paulo, e onde a ViaOeste já executava, né, já executa a Operação Saúde do Caminhoneiro. Então você tem certos locais, certas paradas, o caminhoneiro que tem ali vários tipos de atendimento, tem uma possibilidade aí de um acolhimento, né, voltado um pouco mais à saúde. Então, o pessoal da USP, lá do Laboratório de Análises Toxicológicas, junto à ViaOeste, e ali foi permitido que eles estivessem ali e, de forma voluntária, após entender aí, ser apresentado a eles do que se tratava a pesquisa que estaria sendo realizada ali, claro que é uma pesquisa que seria feita de forma anônima, eles aceitaram doar amostras. Então, uma pesquisa com indivíduos voluntários. E o interessante, né, que a gente observa nesse trabalho é que, pensando em saúde do caminhoneiro, 90% dos resultados deram nesse trabalho positivo para a presença de anfetaminas. 5% canabinoide, 5% cocaína. Ah, professor, quer dizer que 100% dos motoristas estavam sob efeito de substância química? Não, não é isso, gente. Quando eu falo canabinoide 5%, pode ser que tivesse alguns ali, parte deles, utilizando exclusivamente canabinoide, tá? Mas pode ser que estava ali canabinoides e cocaína, canabinoides e anfetamínicos, tá? Então não significa que o total é 100%. Na verdade, os canabinoides por si só não teria muita lógica, né? É uma substância que não vai deixar em alerta ali o indivíduo, não vai ajudar ao motorista ficar um tempo maior capaz de dirigir. Na verdade, muitas vezes os canabinoides são utilizados concomitantes ou com cocaína ou com anfetamínicos, até para reduzir um pouco do efeito estimulante por esses outros compostos. Mas o interessante também em destaque aí das anfetaminas é que, apesar de ser voluntários, a grande maioria, a maioria esmagadora, deu resultado positivo para a utilização de anfetaminas. Mostrando, então, que sim, a utilização de substâncias químicas ela é um problema de saúde, né? Não é à toa que, hoje em dia, motoristas profissionais, né, como caminhoneiro, vocês tem que lembrar que esse trabalho foi feito aí bem antes aí de entrar em vigor a lei do caminhoneiro, que a legislação, né, de trânsito para caminhoneiro que precisa fazer no momento de tirar ou renovar sua carteira de motorista profissional, exame aí para avaliação de consumo de substâncias psicoativas, é um trabalho anterior, tá? Não sei se o trabalho atual já foi feito ou se isso daria efeitos resultados diferentes. Imagino que sim. Mas mostra aí que sim, é um problema. Também a sociedade, né, teve que se juntar e ir atrás de uma forma de tentar diminuir isso. E hoje, né, tem só aí suas discussões se seria a melhor forma ou não, mas não vou entrar nessa discussão agora, a gente vai até discutir isso numa outra aula, mas chegou-se à conclusão que sim, vamos fazer exames então de análise toxicológica nesses caminhoneiros, né, desses motoristas profissionais. Tem trabalhos como esse que eu estou mostrando para vocês que tem mostrado que eles fazem a utilização de substâncias para se manterem acordados por maior tempo e com isso então conseguir cumprir escalas, né, ou conseguir chegar a distâncias maiores no menor espaço de tempo, e aí sim dobrar sua produtividade ou melhorar muito a produtividade e com isso ganhar
né, ter um retorno financeiro melhor. Então isso era um problema que causava problema à saúde, né? A gente vai ver lá quando estudar anfetaminas, cocaína, né, também, a gente vai falar bastante disso. Mas o caminhoneiro que utiliza rebite, ele, enquanto sobre o efeito da substância, ótimo. Mas quando dá que passa esse efeito, né, então aí pode acontecer o quê? Os apagões enquanto dirigindo, aí isso pode causar muitos acidentes e custar até a vida de outras pessoas, não só do caminhoneiro, muitas vezes. Então aí sim, de novo, mostrando problemas aí à sociedade relacionado ao consumo dessas substâncias psicoativas. Bom, essa era uma introdução aí, então a gente tem, acho que foi suficiente para mostrar para vocês a importância da toxicologia social, né, que ela é um vastíssimo hoje, tão importante quanto todas as outras, né, ocupacional, cada um tem seu foco, né, ambiental, alimentos, mas a social acaba pensando em sociedade, em custo para a sociedade, realmente a utilização dessas substâncias de caráter abusivo, ela acaba tomando grandes proporções, sendo bem problemáticos. Bom, vou falar um pouquinho para vocês, mas como que se desenvolve a dependência? Muitas dessas substâncias, né, eu falei para vocês que dentre as principais ali, né, tinha ali o álcool, isso acabei de ter mostrado um detalhe no gráfico, mas entre as principais ali do gráfico de perigo à sociedade ou indivíduo, as primeiras eram o álcool, depois ali heroína, cocaína, metanfetamina. E o que tem de característica importante dessas substâncias? São substâncias que causam dependência. Por isso a gente vai falar um pouquinho de dependência. Por que substâncias causam dependência a gente utiliza de forma crônica, como eu falei para vocês quando estava falando lá, a gente utiliza ela de forma mais rotineira. E a gente vai estudar agora, mas por quê? Porque ela te dá prazer. Se você se expõe a alguma coisa que te dá prazer, tende a repetir. Se você se expusesse a uma situação, a uma substância, que qualquer que seja, não te dá prazer, te dá uma sensação ruim, a tendência é que você não repita aquela situação, você não repita aquela experiência. Então, a dependência está muito relacionada ao quê? À sensação de recompensa, a sensação de prazer, né, que a gente adquire, né, ao fazer utilizando essa substância química. Então, esse é um estudo que foi feito segundo o Johnson Institute para explicar a fase do desenvolvimento pensando em alcoolismo. Mas isso é similar, né, ocorre de forma muito similar para as outras drogas de abuso com características, né, de causar dependência. Então, apesar de eu estar mostrando aqui como é que foi feito esse estudo, né, e para mostrar essas fases do desenvolvimento para o alcoolismo, a gente pode transpor isso a outras substâncias de abuso. Então, a gente primeiro tem que entender que a gente tem que trabalhar, né, de forma com 3 estados emocionais. O normal, aquela situação do dia a dia nosso, né, sem acordar, sem seguir nossa rotina, tomo um café da manhã, vejo a minha família, mas que se tornou rotina não é nada demais, então não vai levar à liberação, né, não vou ficar extremamente feliz, não deixa de ser necessariamente uma recompensa, né? Vou para o meu trabalho, volto, janto, assisto um pouco de televisão, durmo, não muda muito. Então, essa seria a situação de normal. Situação de euforia, né? Então, quando uma coisa que me dá um prazer, uma sensação muito boa, sentindo muito bem, seria o que a gente chamaria de euforia, e aqui de dor, alguma coisa que me traz algum tipo de prejuízo, não necessariamente é a dor física, tá? Mas algum tipo de prejuízo, de perda. Vou pensar na existência desses 3 estados emocionais. A gente vai sempre pensar que a gente vai começar no estado normal. Então, assim, eu nunca utilizei uma substância, né, que com essa capacidade de causar dependência, eu nunca utilizei o álcool. Então, estou aqui numa situação de estado normal. E aí a primeira fase, que a gente chama, né, na verdade foi caracterizada por esse trabalho do Johnson Institute, eles classificam isso como aprendendo a usar. Então, o que é aprendendo a usar?
Você vai aí, você está nessa idade aí de entrar na faculdade, né? Às vezes acontece antes, mas o ideal é que não aconteça, né? Porque substância alcoólica aí, né? O álcool não seria permitido para venda ou distribuição, né? Consumo de substâncias de indivíduos menores de idade. Mas vamos pensar então que está tudo certo. Eu entro na faculdade, nunca tinha experimentado álcool, não tinha tido vontade, mas aí entro e aí eu vou para uma primeira festa e ali eu tenho a chance de começar a utilizar essa substância. Então, para um amigo, um veterano que te estimula, né? Então você acaba utilizando essa substância. De novo, pense no álcool, pode pensar para outras substâncias que causam dependência. Tá? Acontece ali uma situação normal, né? Saio daqui de uma situação normal, utilizo, né? E vou para uma sensação de euforia, de bem-estar. Às vezes, posso pensar assim, que eu sou um indivíduo tímido, e aí ao utilizar o álcool eu perco essa timidez, eu consigo então me enturmar melhor com as pessoas, né? Então, entre outras coisas, eu sou um indivíduo que me controla demais e ao ingerir eu percebo, né, nessa primeira ingestão, nessas primeiras vezes que eu estou utilizando por alguém te apresentou, né, um amigo ou um colega te apresenta, você acaba utilizando e observa então que você sai do estado normal, né, para esse estado de euforia. Ótimo. Quando o efeito acaba, vai para a festa, vai para casa, se você não exagerou, não vai ter muito, não vai ter a ressaca no dia seguinte, né? Mas aí você tomou, você volta para o estado normal. Então você sai do estado normal, vai para um estado de euforia, tá? E depois você retorna ao estado normal. Então se você acabou o efeito, a substância foi metabolizada no seu organismo, você não tem mais ela exercendo uma ação sobre o seu organismo, você volta ali ao estado normal. Então, essa seria a primeira fase, aprendendo a usar. Então, eu estou numa fase passiva de uso. Né? Não fui à procura, né? Não levantei para vou comprar a substância, vou comprar uma cerveja para tomar. Não, eu estou na fase passiva. Vou junto, aí se você me oferece, acaba experimentando, tomo, gosto, volto, faço efeito, ótimo. A segunda fase, então, agora eu já conheço. Eu sei que ao utilizar esse composto, quais são os efeitos que acontecem. Eu perdi minha timidez, eu me enturmei, foi mais legal. Hoje em dia a gente fala muito, existem muito pensando em álcool, né? Pessoas que conseguem fazer algumas atividades somente sobre efeito de álcool. Eu discuti bastante isso na aula de alcoolismo. Então, sai do estado normal, né? Agora estou procurando efeito. Vou para o meu estado de euforia, né? Então vou para o estado de euforia. Depois o que? Eu faço efeito, eu volto para o estado normal. Mas agora eu saí da fase passiva, eu estou à procura desse composto. Então já sei qual é o efeito, já sei mais ou menos quanto que eu preciso ter de contato com a substância para que esse efeito apareça, né? Então aí eu já saí da passividade, eu realmente vou lá, estou numa festa, eu vou atrás da cerveja, não vou esperar que alguém me ofereça para experimentar um pouco. Então eu vou sair dessa passividade. Sair da passividade, eu posso passar para a fase 3, que a gente chama de preocupação com os efeitos. E essa fase 3 de preocupação com os efeitos. Mesma coisa, uma situação ainda normal, tem a substância no meu organismo, né? Estou em casa, estou exercendo minha rotina do dia a dia, estou numa situação normal. Utilizo, né? Sair da passividade, eu fui à procura desse efeito, ou, sei lá, eu senti uma sensação de prazer, né? Uma sensação de bem-estar, eu vou utilizar a substância, vou para aquela sensação de euforia ou de bem-estar. E agora, em vez de retornar para aquele normal, eu passo para o quê? Para uma fase de dor. E essa fase de dor, caracterizada, por exemplo, pelo álcool, tá? Seria, por exemplo, o indivíduo começa a apresentar o início de síndrome de abstinência. Então, quando ele está sem, né,
está normal, mas quando ele ingere a substância, vai para uma situação de bem-estar. A ação da substância eliminada do seu organismo não retorna só para o seu normal, já começa a apresentar alguns sintomas desagradáveis, né, que é a síndrome de abstinência. O meu organismo começa a sentir falta desse composto. Por quê? Né, que eu não preciso desse composto para diminuir alguns efeitos que começam a aparecer no meu organismo. Tá? Então, começa a realmente ter prejuízos. Né? Então, a gente chega nessa fase de dor, que seria a fase 3, né, da dependência a substâncias químicas, nesse caso ao álcool. A fase 4 é já uma fase aí que o indivíduo já se tornou dependente, é a fase que eu não inicio mais no meu normal. O meu normal agora, na verdade, o que é? A síndrome de abstinência, é a dor. E eu vou utilizar a substância não mais necessariamente para sentir o bem-estar promovido inicialmente. Agora eu estou procurando ser normal. Eu quero eliminar a dor, aquilo que está me causando algum prejuízo. Então eu utilizo a substância para voltar para o estado de normalidade. Né? Se eu tenho lá, com álcool, se eu tenho uma das síndromes, né, que a gente que é o delírio tremens, que é a tremedeira, né, típica aí de uma pessoa na síndrome de abstinência ao álcool, ela diminui quando o indivíduo utiliza o álcool. Então eu saio do estado de dor, de alguma coisa que está causando um prejuízo. Ao utilizar, eu vou para o estado normal. Não vou mais para aquele estado de bem-estar que eu gostava lá. Eu paro apenas de sentir esses problemas. E aí, quando a substância ser eliminada, o que acontece? Eu volto para o estado de dor. Eu volto a sentir o problema. Nesse caso, foi instaurado a dependência. É triste que a dependência é uma doença, vocês vão ver daqui a pouco aí, classificada aí pelo Código Internacional de Doenças, considerada controlável, né, tratável e controlável, mas não de cura definitiva. Então, mesmo que você fique muitos anos, isso às vezes você vê com cigarro, o indivíduo fumou durante muito tempo da vida, decide parar de fumar, fica 15 anos sem fumar e aí, por um motivo ou outro, pega um cigarro, põe na boca, vou matar saudades, alguma coisa, às vezes isso é o suficiente para ele voltar àquela rotina. Então, ela é controlável, mas não necessariamente curável. Tá? Então, esse seria o nosso último fase, o que é procurando ser normal. Então, eu passo a utilizar essa substância em qualquer lugar. Tá? Então, no metrô, né? No trabalho, tá? Eu estou procurando ser normal. Então, o indivíduo entrou num estado que a gente chama de estado de dependência. Por definição, é aquele estado no qual o organismo só desempenha bem suas funções na presença da droga. É o comportamento ativo de busca pelo fármaco ou pela droga. Ela pode ser caracterizada por dois outros fatores, que seria a tolerância e a síndrome de abstinência. Tá? Substâncias que causam dependência, tá? Elas vão agir de duas formas, né? O que a gente chama de reforço positivo e de reforço negativo. O que é o reforço positivo? Aquele bem-estar, aquela sensação agradável. Então eu sinto uma coisa agradável e aí eu quero repetir aquilo, então eu volto a utilizar. E qual que seria o reforço negativo? Quando eu estou sem a substância, eu passo mal. Eu tenho efeitos sobre o meu organismo que eu não gosto, que são totalmente desagradáveis. Então, esse seria o potencial de reforço negativo. Tá? Então, substâncias que causam dependência, normalmente elas trabalham com esses dois tipos de potencial de reforço. Inicialmente, com o potencial de reforço positivo, né, aquilo da causa do bem-estar, que é daquele sintoma agradável, mas que depois ele vai ser sobreposto por um potencial de reforço negativo, a fuga dos efeitos indesejáveis. A dependência também, a instalação da dependência,
ela vai depender da via de administração. Talvez isso fique claro se eu pensar ali para vocês no caso do crack. Por que o crack apareceu 2 vezes na minha tabela? Eu falei para vocês naquele momento. É o crack, a cocaína, desculpa. Apareceu 2 vezes na tabela. Uma na forma de crack e outra é cocaína caracterizada pelas outras formas de utilização do mesmo composto. Porque a instalação de uma dependência muitas vezes depende da via de administração. Para tentar exemplificar isso, eu utilizo esse trabalho que foi feito, tá, com ratos. E aí, ratos, mesma espécie, mesmo características genéticas, ambientais, alimentação, tudo idêntico. O que aconteceu de diferente nesses ratos? Um grupo, né, foi instaurado neles não é injeção, mas assim, um local, administração, né, um aparato para a administração da substância que causava um efeito de prazer no animal na região aqui lombar. No outro grupo, esse mesmo aparato havia administração desse composto que causa essa sensação de bem-estar diretamente na região do sistema nervoso central. Tá? Então, os ratos aprenderam com o tempo que cada vez que eles apertavam essas alavancas, acontecia, eles recebiam uma dose desse composto. O que aconteceu rapidamente? Foi observado que os ratos desse segundo grupo, eles ficavam ali na alavanca, apertando a alavanca quase que de forma constante depois de um tempo, até chegar numa situação de overdose, né, e ao óbito. Quanto aos outros, eles também voltavam, claro, aprenderam, gostaram do efeito, voltaram várias vezes ali para a alavanca, porém, não tão, enfim, a dependência deles, a necessidade deles, né, a esse efeito, né, de apertar a alavanca para sentir novamente esse efeito, ele demorou, foi muito menor no mesmo espaço de tempo do que os que estavam recebendo diretamente no sistema nervoso central, diretamente na região cerebral. Está mostrando então que a via de administração, quanto mais rápido aquele composto atinge o meu cérebro, o meu sistema nervoso central, mais rápido é a possibilidade dele causar dependência no indivíduo. Então, se eu penso na cocaína, a gente vai voltar a falar isso na aula de cocaína, como eu já falei para vocês. O que acontece? A cocaína, eu aperto na forma de crack, eu utilizo ela via respiratória, né? Então, eu vou estar fumando, inalando a cocaína. Ela chega em poucos segundos na minha região do sistema nervoso central e ali exerce o efeito de prazer. Se eu utilizo por outras vias, eu posso pensar em cocaína, vamos pegar o extremo oposto, né? Por via gastrointestinal, como chá de cocaína, ou quando eu masco a folha de cocaína. Então vai cair pela via gastrointestinal. Tem um processo aí de absorção, que ele é mais lento. Muitas vezes, a absorção ainda for pelo intestino, pode passar ali pelo fígado, sofrer um pouco de metabolismo, mas aí vai ser distribuído, e aí vai chegar, claro que vai chegar. Não estou falando que vai demorar horas para chegar, mas não é tão rápido quanto a via fumada. A gente utiliza cocaína na forma de fumada, tem se torna dependente a substância muito mais rápido do que quem utiliza por outras vias. E essa dependência, né, que são causadas pelas substâncias aí, seja o álcool, cocaína, anfetamínicos, ele está muito relacionado ao sistema dopaminérgico. Né? Então, a dopamina, né, esse neurotransmissor muito importante no nosso organismo, está relacionado à sensação de prazer e bem-estar, né, de recompensa e bem-estar, de motivação. Né? É liberada também quando eu faço durante o movimento exercícios. Né? Existem algumas pessoas que
são quase que dependentes, né, vamos usar essa mesma palavra que a gente está falando, em praticar algum tipo de esporte, porque eles se sentem bem com isso. E não é só por, às vezes não é só mais o que foi lá no início, por questão de saúde. Então, às vezes, é realmente a liberação desses neurotransmissores, que essa sensação de prazer que vem com isso, causa repetição disso. E a mesma coisa para a dependência, né? Então, as pessoas se tornam dependentes de uma substância química. Por quê? De novo, o sistema dopaminérgico está relacionado ao sistema de recompensa e prazer. Então, eu tenho uma sensação de bem-estar, eu tenho uma coisa em troca, eu vou querer repetir. Então, para vocês terem uma ideia, substâncias que... Né, a anandamida é um outro composto, né, que está relacionado aí à sensação de prazer e recompensa no nosso organismo. É um agente químico endógeno, natural do nosso organismo. Tá? E aqui eu tenho a estrutura química, por exemplo, do THC. Veja que a estrutura, né, espacial acaba sendo similar, né? Estruturas acabam sendo similar e aí acabam agindo em receptores similares aí também no nosso organismo, tá? Causando aí esse tipo de efeito de recompensa da mesma forma que a anandamida. A anandamida, por exemplo, eu falei para vocês do esporte, alguns trabalhos mostram que o exercício vigoroso, né, intenso aí por meia hora ou mais é o suficiente para que haja a liberação desse composto, que te dá uma sensação de prazer, diminui a sensação de fadiga, de dor. Tá? E aí, os outros compostos que agem isso da mesma forma vão ter efeitos similares sobre o nosso organismo. O sistema de recompensa relacionado então à liberação de dopamina. Se eu pensar no meu sistema nervoso central, várias regiões do meu organismo, do meu cérebro, né, do meu sistema nervoso central, podem ser afetadas, né, por esses compostos químicos. Desde ali, de uma região, né, do núcleo accumbens aqui, que está relacionado aí à recompensa, julgamento, movimento, sensações, visão, coordenação, própria memória. Então, isso aqui é muito clássico para o álcool, tá? A gente está falando de álcool ali. Quando a gente começa a utilizar o álcool, né, a gente fala assim, o centro do julgamento ele é inibido, né? O álcool é uma substância inibidora do sistema nervoso central. Inibe. Então, ao inibir o julgamento, aquele que me travava, me retia, agora ele está inibido. Então, não tem mais aquela trave, eu consigo agir mais livre, porque tenho a minha inibição, estou mais desinibido. Vai afetar o movimento, né? Vai ter uma sensação de prazer. Mas o indivíduo, quando utiliza muito o álcool, vai ter problemas aí de visão, de coordenação, vai ter às vezes aquela perda de memória no dia seguinte. Claro que às vezes eu falo que a perda de memória é uma perda de memória mais seletiva, porque lembra das coisas que fez, né? E agora, sem o álcool no organismo, se arrepende e fala que não está lembrando de nada, mas também afeta. Então, todas essas regiões, não somente o sistema de recompensa aqui, né, mas que é uma área pequena do meu sistema nervoso central, vão ser afetados pelas substâncias químicas. Tá? E o sistema dopaminérgico está muito relacionado. Então, como que acontece, né, no sistema dopaminérgico? Quando tem uma ativação do sistema dopaminérgico, a dopamina, esse neurotransmissor que está armazenado dentro ali de neurônios próxima da fenda sináptica, ela, quando tem um estímulo, essas vesículas se fundem na membrana, liberam a dopamina para o espaço para o espaço ali entre os neurônios, né, onde vai ter a transmissão do sinal, né, mediado por esse neurotransmissor. A dopamina ela pode se ligar nesse receptor, né, o receptor dopaminérgico, e aí propagar, né, os efeitos relacionados à dopamina. Dopamina também, ao se desligar, isso aqui não fica ligado para sempre, ele desliga, propaga seu efeito e se desliga. Ele pode ser o quê? Recaptado, então tem aqui formas de recaptar esse neurotransmissor.
trazer novamente para o interior de vesículas, onde vai ficar armazenado até que eu tenha um novo estímulo. Então, qualquer substância química que consiga atuar sobre esse sistema aqui vai poder interferir aí com sensação de prazer. Se eu tenho uma substância química que estimula, né, a fusão dessas vesículas e a liberação de maior quantidade de dopamina para a fenda sináptica, né, maior vai ser o efeito de estar relacionado ao bem-estar, recompensa, maior vai ser esse efeito. Se tiver uma substância química que inibe a recaptação de dopamina, essa dopamina vai ficar maior tempo também na fenda sináptica, podendo ativar maior número de vezes aí esses receptores de dopamina. Posso também ter as substâncias que agem mimetizando, agindo sobre os mesmos receptores. Ela tem uma estrutura química similar, e aí ao atingir o sistema nervoso central, elas conseguem se ligar nesse mesmo receptor e ativar o sistema de recompensa, o sistema de prazer, mesmo sem que eu tenha tido a liberação de dopamina. Então, essas situações são situações que podem então levar à sensação de prazer mediada por outros compostos que não necessariamente a dopamina, mas utilizando o mesmo sistema dopaminérgico, ou estimular a liberação, tá, em um momento que não iria normalmente nada que estimulasse essa liberação de dopamina, inibir a recaptação ou mimetizar aí a atuação agindo sobre o mesmo receptor. E a dopamina, como eu falei para vocês, ela é liberada por compostos, por situações de prazer, várias situações de prazer. Não somente a presença de substâncias químicas no nosso organismo. Então, assim, alimentar, né? Então, 100 seria o normal, né? A liberação normal aí, de dopamina. Alimentação, vontade de comer. Então, você vê que você tem um aumento aí de 50% aí na quantidade de dopamina quando eu faço ingestão aí, né, de um alimento. Dá para explicar porque algumas pessoas são viciadas em algum tipo de comida, né? Tem sensação de prazer, né, ao comer. Então, elas ficam, né, dependentes da comida e é difícil de tratar. E aí elas acabam, às vezes, chocolate, às vezes outras comidas de forma geral. Tá? Então, por quê? Tem um aumento de dopamina, tem uma sensação de prazer. Isso, naturalmente, ela foi desenvolvida para que as pessoas, a preservação da espécie, né? Então, a gente precisa se alimentar para obter de energia. Então, tem que ter um prazer com isso. Mesma coisa, assim, o sexo. O sexo também aumenta, né? Então, dobra ali a liberação de dopamina na fenda sináptica. Também, naturalmente, isso ocorre também para quê? Para a preservação da espécie, para a propagação dos genes, né? Manter a prole, manter a espécie. Então, naturalmente, isso foi sendo desenvolvido aí na espécie, não só na espécie humana, como em todas as outras espécies durante o desenvolvimento aí da vida, durante milhares e milhares de anos. Bom, a porcentagem de liberação de dopamina, como vocês podem ver, ela aumenta, né? Então, em diversas situações que te dão prazer. Não vai falar que não tem prazer. Tem prazer, então, que aumenta a situação de dopamina. A cocaína, por exemplo, um dos mecanismos de ação dela é como ela se ligar na bomba de recaptação de dopamina. Ela está ocupando o espaço da bomba de recaptação. Acontece, a dopamina vai ficar aqui, ela não vai ser recaptada, não vai voltar ali para a fenda sináptica. Então ela vai ficar maior tempo podendo se ligar aos receptores de dopamina e com isso aumentar a sensação de prazer. Com a cocaína a gente tem aí alguns trabalhos que mostram que esse é o primeiro a ser identificado, mas que ela também pode ativar, né, alguns trabalhos mostram que ela pode ativar também a liberação de dopamina nas vesículas e até, independente da concentração,
sobre os próprios receptores de dopamina, mas o principal efeito primeiro identificado é relacionado aí à inibição da recaptação de dopamina pela bombas de recaptação. Tá? Então, eu mostrei para vocês aquele gráfico, e aí eu vou mostrar aqui no núcleo accumbens, que é a região de recompensa, tá? Liberação de dopamina, tá? Sobre essa região aí, então, dopamina, que é em laranjinha aqui no gráfico. Tá? Então, uma substância. Então, a nicotina, cigarro, né? Então, você vê aqui, ó, ao utilizar o cigarro, rapidamente, ó, depois utilizando a droga, né? Em alguns minutos, aí, em meia hora, eu atinjo o pico. É o quê? Mais que o dobro. Né? Lembra que lá, eu cheguei máximo lá no gráfico anterior, era em 200 aqui, ó. Então, eu tenho uma sensação de prazer ali na região de recompensa que vai decaindo. Então, logo depois aqui, né, de uma meia hora, mais ou menos, 15 minutos, meia hora, quando eu atingo o pico, começa a ter uma queda, e aí a pessoa, às vezes, ela já pega o próximo cigarro para se manter sempre valores altos aqui de dopamina na fina sináptica, nessa região do núcleo accumbens, região de recompensa. Outras substâncias aqui, anfetamínicos. Olha aqui, anfetamina, quanto que libera. Aumenta em praticamente 10 vezes, tá, a liberação de dopamina na região de recompensa do núcleo accumbens no nosso organismo. Cocaína também tem um aumento aqui, você veja que ela é um tempo, né, um pouco mais prolongado, né, ela fica aqui bem alta aqui por um tempo bem mais prolongado até tornar ao normal. Mas também tem aqui um aumento aí de 3 vezes a 4 vezes na quantidade de dopamina. Então são sensações de prazer bem intensas, bem maiores do que outras situações, às vezes, no nosso dia a dia que nos traz prazer. Tá? A morfina, aí aqui é o trabalho que mostrou a dose dependente, tá? Então, meio miligrama por quilo, depois em azulzinho aqui 1, em verde 2,5, em branco aqui por cima 10 miligramas por quilo. Então, assim, todos eles elevaram a quantidade de dopamina na fenda sináptica. Claro, quanto maior a dose da substância, maior foi o tempo, né, a porcentagem total liberada e o tempo que permaneceu alto aí nessa região de recompensa do meu organismo. Então, mostrando, sim, substâncias que causam prazer vão ter capacidade de causar dependência. Professor, nicotina. Nicotina, a primeira vez que você usa, você não tem prazer. Você fuma, você tosse, você sente aquela... Sim, mas como a gente vai estudar na aula de nicotina, são efeitos pelo qual a gente adquire uma tolerância muito rápida. Tá? Enquanto o efeito de prazer, a gente não atinge tolerância na mesma velocidade. Efeitos ruins, né? A gente adquire uma tolerância rápida a ele. Se eu experimentar 2, 3 vezes, rapidamente eu vou diminuindo esse efeito até que eu não vou mais sentir esses efeitos agradáveis aí da utilização desse composto. Tá? Mas a gente vai discutir mais detalhado quando a gente chegar na aula sobre nicotina. Bom, existem critérios para se considerar uma pessoa dependente de drogas, tá? De acordo, então, com algumas classificações, eu gosto de utilizar mais o CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, né, o CID-10 fala um pouquinho sobre a dependência. A gente classifica o indivíduo como dependente, como esse problema de dependência, se no período de 12 meses ou 1 ano, ele apresenta 3 dos seguintes sinais e sintomas. Tá? Então, vou mostrar para vocês 9, e se ele apresentar 3 desses sintomas no período de 1 ano, significa que ele pode ser classificado e considerado indivíduo dependente. Bom, primeiro, a forte desejo ou a compulsão de consumir algum tipo de droga. Eu tenho um desejo muito forte, eu não consigo me controlar, eu tenho aquela substância, ali a compulsão, eu vou utilizar. Então, seria o primeiro fator. O segundo é a consciência, né, consciente da dificuldade que tem em controlar
a ingestão dessa substância, tá? Tanto para iniciar esse consumo, não consegue controlar, como também para saber a hora de parar. Ele tem consciência que ele não consegue, ou não consegue começar, ou quando ele começa ele não consegue parar, ele não sabe a hora de parar o consumo. Tá? Então seria um segundo fator que poderia caracterizar o indivíduo com essa doença que é a dependência. Terceiro, fazer a utilização de substâncias psicoativas para atenuar sintomas de abstinência. Então, o indivíduo com plena consciência da efetividade de tal estratégia. Isso que é o mais interessante. Então, ele sabe que está apresentando, sei lá, aquela tremedeira lá do álcool, mas ele sabe se ele ingerir o álcool, a tremedeira vai passar. Então, ele faz isso. Né? Então, eu preciso parar de tremer para fazer alguma atividade profissional, alguma outra coisa. Eu estou consciente. Então, eu vou beber uma lata de cerveja, um copo de uísque, alguma coisa, vai ser o suficiente para me controlar e eu parar aí com essa minha tremedeira. O quarto seria o próprio estado fisiológico, a abstinência, né? Então, os problemas relacionados aí, físicos e mentais relacionados aí à abstinência. O quinto é a evidência de tolerância. O que é a tolerância? A gente vai ver nos próximos slides, mas já adiantando, é a necessidade, cada vez de uma dose maior, né, para atingir os mesmos efeitos anteriormente alcançados com pequenas doses. Tá? Então, eu precisava, sei lá, tomar um cálice de vinho, uma latinha de cerveja, sei lá, no álcool, né? Não vamos falar de outras substâncias. Copo de uísque, alguma coisa para atingir tal efeito. Olha, tem efeito legal, que eu gostava, de desinibição, mas agora eu estou precisando o mesmo efeito, preciso de 2, 3 drinks, 4. Então, o que? É uma tolerância. Meu organismo está se adaptando à presença constante daquela substância no meu organismo e a cada vez eu preciso de uma dose maior para atingir aquele mesmo efeito inicial que é produzido com pequenas doses. Tá? O sexto fator seria, ou a sexta característica, é o estreitamento do repertório de consumo, quando o indivíduo passa a consumir as substâncias em ambientes não propícios, a qualquer hora, sem motivo especial. Então, mostrando lá, por exemplo, aquela foto que eu mostrei no slide lá atrás, o indivíduo utilizando, né, uma substância de abuso dentro do metrô, indo para casa, não um ambiente propício, né, a qualquer momento, ele não consegue se controlar mais. Então, está necessitando daquela utilização, ele vai atrás, né, sem nenhum motivo especial, não está indo necessariamente para uma festa, não vai encontrar amigos, é só necessidade. Tá? O sétimo é a negligência progressiva de prazeres e interesses em favor do uso de outras drogas, ou seja, ele para de se encontrar com os amigos, para de sair com os filhos, ter tempo para a família, sai aí, começa a faltar no trabalho, chegar atrasado porque precisa primeiro ir atrás da substância para utilizar. Então, principalmente quando pensa em prazer, né, ele vai deixar de fazer outras coisas que ele gostava. Causava uma sensação de prazer, mas lembrando, a intensidade muitas vezes era menor do que aquela que ele consegue utilizando esse composto químico, então ele passa a deixar esses prazeres de lado apenas para utilizar a substância química. Oitavo é a persistência no uso das substâncias, né? Mesmo tendo clara evidência de manifestações danosas ao seu organismo, então sabe que está tendo prejuízo, mas mesmo assim ele mantém, né, a utilização desses compostos, não consegue parar, então é uma outra característica. Ou evidência de que o retorno ao uso da substância após um período de abstinência leva a uma reinstalação rápida do quadro anterior. Então o indivíduo conseguiu ficar um tempo aí sem a substância, passa todo o processo de abstinência, a abstinência está melhorando, o organismo está se readaptando a viver sem o composto, né? Mas retorno da utilização, uma nova utilização, mesmo que única, vai levar uma reinstalação rápida do quadro anterior de abstinência. Então ele vai voltar
essa necessidade de utilização constante do composto. Tá? Bom, falando voltando aqui, se o indivíduo apresentar 3, né, dessas situações, você vê que muitas delas as mesmas que se sobrepõem, né, então ela pode ser classificada pelo Código Internacional de Doenças, tá, como um indivíduo dependente a um composto químico ou uma substância. Falei para vocês ali de tolerância agora há pouco, né? Então, essa tolerância nada mais é que o estado fisiológico, então, do uso regular de uma droga, e a necessidade do que? De se aumentar a dose para produzir o mesmo efeito. Tá? Ou, se eu utilizar a mesma dose sempre, eu vou ter o que? Um efeito reduzido. Se eu mantiver constante aquela dose, o meu efeito vai ser cada vez menor. Então, isso é um fenômeno de tolerância. O meu organismo está se adaptando, está sempre tendo lá uma quantidade muito grande de liberação de dopamina. Então, eu vou tentar diminuir o número de receptor, por exemplo, tá? Que eu não tenho aquele super estímulo constante. Então, eu vou me adaptando. Porque eu tenho aquele mesmo estímulo, eu vou ter que ter ainda uma concentração ainda maior do composto químico presente no meu organismo. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de mostrar aqui esse trabalho. Então, aqui, quanto mais vermelho, né, maior é a disponibilidade dos receptores de dopamina. Tá? Então, o indivíduo controle, vocês vão ver que é muito parecido, né? São indivíduos controles para essas substâncias. Tá? Então, região aqui de prazer, né, de recompensa, vocês veem que elas, para todos os indivíduos controles, elas são bem similares, né? A quantidade aí de receptor, a disponibilidade desses receptores, tá? Eu consigo ver praticamente em todos os controles a mesma quantidade desses receptores de dopamina nessa região de prazer. Ao utilizar diferentes substâncias como a cocaína, metanfetamina, o álcool, a heroína, o que acontece? O meu organismo vai se adaptando, vai, às vezes diminuindo essa disponibilidade de receptor. Então, vai ter uma menor ativação aí dos efeitos mediados por esses receptores. Mas, por exemplo, um indivíduo dependente de cocaína, vocês veem que já tem uma diminuição da quantidade de receptores de dopamina. A metanfetamina, isso então bem diminuído, né? Bem menor. Para o álcool também, ainda tem uma parte aqui ainda que tem uma concentração grande, mas você vê que ele também tem uma diminuição, em relação ao indivíduo controle. E a mesma coisa para a heroína. Então, vocês vão ver que você vai tendo aqui uma diminuição da disponibilidade. O meu organismo vai se adaptando a esses compostos. Bom, tolerância então não é nada mais que a diminuição do efeito mesmo do mesmo efeito em doses usuais, né? Ela pode, se vocês pegarem o livro, ser classificada em diversos tipos. Então, eu vou passar rapidamente aqui com vocês. O que seriam esses tipos? A primeira seria a tolerância inata ou natural, né, que é uma sensibilidade determinada geneticamente por diferentes polimorfismos, ou seja, algumas pessoas podem ser mais resistentes ao aparecimento do efeito quando toma a mesma dose, né, do que um outro indivíduo. A maioria da população tem uma resposta quando entra em contato com determinada dose pela primeira vez, e o indivíduo X ele tem uma tolerância inata, natural, ele tem um polimorfismo que deixa ele mais resistente, né, que a gente conversa um pouco isso em outros momentos da disciplina, mas o polimorfismo pode favorecer a absorção do composto, o metabolismo desse composto, metabolizar mais rápido ou mais lento, tá? E aí o indivíduo pode se tornar aí, ter um pouco mais tolerante. O efeito, para aparecer esse indivíduo, precisaria de uma dose ainda maior. O que a gente chama de tolerância farmacodinâmica, tá, é o clássico aí, que está relacionado a alterações dos sistemas relacionados ao mecanismo de ação da substância, da droga, né? Pode ser um aumento ou uma diminuição de receptores, interferência nas membranas, então vai estar muito relacionado com a ação daquele composto no organismo. O que a gente chama de farmacodinâmica aguda, que é uma que acontece quando eu tenho doses repetidas em uma única ocasião, né? Também chamada aí do efeito binge.
Com álcool a gente fala muito de binge, né? Que é a utilização aí mais pesada da substância, então são várias doses muito próximas, né? Então, por exemplo, uma festa que você ingira muitas latas de cerveja, tá? Seria uma utilização de binge, e isso faz com que as próximas doses, né, as doses seguintes, elas vão ter um efeito menor do que as primeiras, tá? O que a gente chama de tolerância metabólica ou farmacocinética, que é a indução do sistema de biotransformação por outros compostos, né, reduzindo seus efeitos. Então, ao metabolizar composto X no Y, ele perde aquela capacidade de causar sensação de prazer. Então, eu tenho uma indução do sistema metabolizador, vou metabolizar aquilo mais rápido, essa substância X mais rápida, transformando ela mais rapidamente na substância Y, que não causa mais essa sensação de prazer. Então, eu tenho essa tolerância, porque eu tenho um sistema metabólico agora mais ativo, tá? Ele foi induzido. Tolerância cruzada, que a gente vai citar em alguns compostos, né? Quando o usuário ele utiliza composto X, começa a exibir tolerância, aí ele vai então não estou tendo o efeito desejado com esse composto, vou partir para o composto Y. Por exemplo, barbitúricos e benzodiazepínicos. São medicamentos, mas também são utilizados aí de forma abusiva e que tem o mesmo mecanismo de ação, né? Que por acaso o álcool também tem esse mesmo mecanismo de ação que está relacionado à abertura dos canais de cloros ligados aí ao neurotransmissor GABA. O sistema GABAérgico. Vai tendo tolerância, o organismo vai se adaptando, aí, por exemplo, aos barbitúricos, aí eu passo para utilizar benzodiazepínicos. E aí eu também não tenho esses efeitos nas doses usuais. Por quê? Porque a tolerância é cruzada. Tá? Então, para algumas substâncias de abuso, você vai ver que existem tolerâncias cruzadas com outros compostos. Tá? E tem o que a gente chama, por fim, de tolerância condicionada. É muito relacionado ao estímulo ambiental, onde a substância já é esperada diante de estímulos visuais. Então, o efeito ocorra, eu preciso estar numa determinada situação, preciso estar num determinado local, tá? Senão o efeito esperado não é o mesmo, o efeito no meu organismo não é o mesmo. Tá? Vocês vão ver que o efeito, né, de uma substância tem ocorrendo no organismo, a gente tem o que a gente chama de relação com a própria substância química, o próprio organismo, né, está entrando em contato com a substância química, e tem os fatores ambientais, que são muito importantes. Né? Então, por exemplo, o cigarro. Né? Então, está acostumado a precisar de fumar um cigarro depois do café. Então, aquela parte ambiental é muito relacionada. Então, tomou um café, precisa do cigarro. Então, toda vez que eu dar um café, necessariamente eu preciso do cigarro. Então, essa parte ambiental, ela pode ser tanto para estimular a utilização, mas também leva a uma questão de tolerância condicionada, também que eu preciso desse estímulo ambiental, né, para que o efeito aconteça de forma similar. Bom, para finalizar essa parte da aula de hoje, da disciplina, né, a gente vai continuar falando bastante ainda de toxicologia social, falar um pouquinho de tratamento. Como que ocorre o tratamento aí para dependência? Eu já falei para vocês que dependência é uma doença classificada no Código Internacional de Doenças, tratável, controlável, porém não de plena cura, né? Tanto é que você pode ficar muito tempo sem a substância, né? Passar por todo processo de síndrome de abstinência, de readaptação do meu organismo a trabalhar sem a presença daquele composto químico no meu organismo, mas se eu utilizar uma nova substância, utilizar a substância para uma nova experiência, eu volto a ter todos aqueles sintomas iniciais, por isso que é considerada não necessariamente com cura, mas de controle, possível de ser controlada. O tratamento, normalmente ele é pouco eficiente
Primeiro, devido à baixa aderência. Trabalhos mostram que 60% a 70% dos pacientes abandonam o tratamento nos primeiros 6 meses do tratamento e já abandonam. Ao abandonar, fica mais propício, né? Muitas vezes porque eles já entendem que já não precisa mais de tratamento e que não precisa mais passar por aquilo, que ele já conseguiria se controlar, e nem sempre é verdade. Na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes não é verdade. Recaídas são frequentes, né? 50% dos pacientes normalmente retomam a utilização daquele composto nos primeiros 6 meses. 90% relatam pelo menos uma recaída durante o primeiro ano, desde que começa a tratar e para parar de utilizar a substância. Normalmente o tratamento baseia-se na internação, que é um ambiente mais controlado, para dificultar o acesso ao composto químico. Então, isso também faz com que muitos não queiram, né, ou tentem fugir, né, que não querem ficar presos, né, querem manter sua vida. Um outro problema é que a dependência ela não é vista como uma doença, né? Normalmente eles entendem que esse processo seria mais para um processo de desintoxicação, para eliminação do composto presente no organismo, né? Depois que eu eliminar aquilo que já tem no meu organismo, não tem mais problema. Não entende que aquilo é uma doença crônica. Eu vou precisar de um acompanhamento, de um tratamento por muito tempo, né? Fiquei um tempo, a substância já deu tempo de ser eliminada do meu organismo, então não vou ter mais nenhum problema. Tá? Pouca participação também por profissionais de saúde, né? Normalmente os profissionais que trabalham com tratamento de dependência são o pessoal da psicoterapia, né? São os profissionais psicoterapeutas, não tem muita interação com outros profissionais da saúde, também às vezes poderia ajudar aí nesse processo de tratamento. Tá? Bom, essa seria a primeira aula assim, dessa parte social. Espero que tenham visto a importância, entendido aí um pouco do mecanismo de dependência, como que ela vai se desenvolvendo, a importância do sistema dopaminérgico. E a partir daqui, então, a gente vai falar um pouquinho de diversas substâncias aí, lícitas e ilícitas, né, que podem ser classificadas entre estimulantes, depressores ou alucinógenas. Entre os estimulantes, exemplos de substâncias, a gente tem a cocaína, né, ou o crack, nada mais que a cocaína. Anfetaminas, né, por exemplo, aí eu tenho aí Improporex, o famoso rebite do caminhoneiro, que era muito utilizado anteriormente, há uns anos atrás aqui no Brasil, para emagrecer, mas anfetamínico. As metanfetaminas, desculpa que o êxtase em parênteses está errado, mas o êxtase é o MDMA, não a metanfetamina, né? São outros anfetamínicos. Anticolinérgicos como atropina e escopolamina. Antidepressivos tricíclicos, né? Como anafranil, amineptina e a própria nicotina. São todas substâncias aí que têm caráter estimulantes, né? E que são muitas vezes podem causar dependência dos indivíduos que vêm utilizar. Tá? Tem medicamentos, né? A gente fala benzodiazepínicos, antidepressivos, tanto causa dependência que o tratamento, quando o indivíduo vai melhorando, a gente não pode retirar a substância de uma hora para outra, né? A retirada também é gradual, gradativa. Os depressores, de fato, o álcool é um depressor. Muitas vezes as pessoas pensam, mas o álcool é estimulante, né? Eu fico mais animado, eu perco a inibição. Na verdade, ele é depressor do sistema nervoso central. O efeito, né, final pode parecer estimulante porque ele deprimiu, ele inibiu o sistema que controlava, que te segurava. Então, como ele deprimiu essa região, agora você está mais solto, né? Então, por isso que às vezes parece um efeito estimulante, mas o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Além do álcool, tem lá os medicamentos como barbitúricos, benzodiazepínicos, os derivados do ópio, né, os opioides, heroína, codeína, morfina, metadona, dolantina. Né, então, desde medicamentos, aí, a substância ilícita. Solventes, né, tolueno, outros solventes que são utilizados aí. São depressores.
GHB, que é o gama-hidroxibutírico, a gente vai falar um pouco dele quando a gente estiver falando aí, principalmente a gente vai falar um pouco do Boa Noite Cinderela, né? Muitas vezes tem a utilização do GHB. E entre os alucinógenos, posso citar aí a maconha, mescalina, LSD, né, os cogumelos. Sim, maconha ela é classificada como alucinógena. Eu sei que, professor, mas achei que ela era mais depressora, deixa o indivíduo mais letárgico, né, sem ter vontade de fazer muita coisa, mais calma na dele lá. Não, mas sim, ela tem essa capacidade também alucinógena, então ela acaba sendo classificada como um indivíduo uma substância, um composto alucinógeno. Depois eu vou falar para vocês, acabei não mostrando aqui, a gente tem outros compostos que são bastante utilizados, o próprio butano, né, a famosa gás de buzina, né, que aí também está relacionado à diminuição da oxigenação cerebral, mas que também dá um efeito aí que muitas vezes procurado pelas pessoas aí para um uso recreacional social. Tá certo, gente? Então isso era a aula de hoje. A gente vai ter um encontro aí presencial na disciplina logo. E aí, síncrono, né? E aí a gente pode tirar dúvidas aí com vocês, assim, se vocês tiverem o tempo de assistir a aula, e a gente pode conversar e tirar todas as dúvidas presencialmente. Tá bom? Muito obrigado e até mais.